Olá pessoal, ótimo dia para todos. Na última aula nossa sobre trigonometria, eu dei como exemplo esse problema aqui, ó. Numa circunferência, um ângulo central alfa, o arco correspondente ao ângulo central mede 12 centímetros e o raio da circunferência 2,5. Pedi então o quê? A medida do ângulo alfa. Então veja bem, alfa é igual à medida do arco, L, dividido pelo raio. A medida do arco é 12 centímetros, a medida do raio 2,5 centímetros. Dividimos 12 por 2,5, deu 4,8 radianos. Observa que esse 4,8 significa o quê? Não é centímetros, ele significa que o raio está contido nesse arco de 12 centímetros 4,8 vezes, que é o 4,8 vezes o raio, certo? Muito bem. Agora veja bem, relação entre grau e radiano. Relação entre grau e radiano. Um radiano, aproximadamente 57 graus, 57,3 mais ou menos, certo? Não é divisão exata. Porque se nós dividimos 360 graus por 6,28, nós vamos ter esse valor, 57 graus e pouquinho. 6,28 radianos, ou 2π radianos, é igual a 360 graus, é uma volta completa. 3,14 radianos ou 2π ou π radianos é metade, é meia volta, é 180 graus. Com essa relação, você pode fazer conversões de graus radianos, radianos graus. Estou lembrando aqui em seguida o seguinte: 1 grau é igual a 1/360 da circunferência, ou seja, a circunferência é dividida em 360 partes, cada partezinha é 1 grau. Estamos falando de ângulo, viu pessoal? E não de tempo. 1 minuto de ângulo é 1/60 do grau. Então veja bem, dividindo-se o grau em 60 partes, nós vamos ter 1 minuto representado por um tracinho. 1 com tracinho, né? E 1 com 2 tracinhos significa o quê? Segundo, 1 segundo. 1 segundo de arco, 1 segundo de ângulo é 1/60 do minuto. Então veja bem as relações aí, com elas nós podemos fazer algumas conversões. Veja bem, está aqui, ó, exercitando. Primeiro, converter 30 graus a radianos. Aqui eu escrevi radiano com letra maiúscula, aqui com letra minúscula. Na verdade, nós podemos escrever radiano representado por RAD minúsculo, tá? Aqui eu pus maiúsculo para ficar mais visível, depois resolvi escrever assim, mas é radianos, tá bom? Como converter 30 graus a radianos? Então veja bem, nós acabamos de ver naquela relação entre graus e radianos, o que nós acabamos de ver? Que π radianos corresponde a 180 graus, certo? Então, x radianos, que é o que o problema pede, corresponde a 30 graus. O que é isso? É uma regra de 3 simples direta. É uma regra de 3 simples e direta. Então, π radianos corresponde a 180 graus, x radianos, que o problema está pedindo, é 30 graus, porque quer converter 30 graus a radianos. Então, veja bem, como é que isso pode ser feito? Regra de 3 simples, direta. Não é inversa, é direta. São grandezas diretamente proporcionais, tá? Então, o x vai ser o quê? O x vai ser π radianos vezes o quê? Vezes 30 graus dividido por quanto?
por 180 graus. Não é? Certinho? Multiplica cruzado, né? Assim que a gente costuma falar. O aluno costuma falar na escola. Então, observa que grau vai cortar com grau. 180 graus dividido por 30 graus dá 6, não dá? E 1 no numerador, não é? Que eu dividi por 30, na verdade, né? 180 por 30, 60. Então vai ficar o quê? Π sobre 6 radianos. Então, é igual a π sobre 6 radianos. Π sobre 6 radianos é o ângulo ou o arco de 30 graus escrito em radianos. Certo? A letra B. Letra B está pedindo π sobre 2 radianos, escrever em graus. Então, regra de 3, de novo, né? π sobre 2 radianos corresponde a quantos graus? X graus, que é o que nós queremos. Certo? E π radianos. Π radianos corresponde a quantos graus? Quantos graus? 180 graus. Está aí a regra de 3 formadinha. Π radianos é x graus, que é o que nós estamos procurando. Né? Π sobre 2 radianos é x graus e π radianos corresponde a 180 graus. O x vai ser o quê? O x vai ser igual a π sobre 2 radianos vezes 180, π sobre 2 radianos vezes 180 graus, né? Dividido por π radianos, certo? Observa que radiano corta com radiano. π sobre 2 dividido por π. Como é que vai ficar isto? Aqui em cima vai ficar π sobre 2 vezes 180. Então podemos dividir 180 por 2. 180 dividido por 2 vai dar o quê? 90 π sobre π. Não sobrou, mas ó, cortando, né? Isso deu o quê? Deu exatamente 90 graus. π sobre 2 radianos é 90 graus. Veja que é verdade, porque π radianos são 180 graus, dividido por 2, 90 graus. Então você faz essa conversão usando o quê? Uma regra de 3 simples e direta. Certo? Tá vendo aí direitinho? Como é que foi feita a continha? Então tá bom. Agora, um segundo exercício. Veja lá. Um segundo exercício. Nesse problema 2, eu estou dizendo assim, ó. Quantos centímetros tem um arco de 2,7 radianos em uma circunferência cujo raio é 5 centímetros? Fiz 2 perguntas. E a última pergunta? E quantos graus? Então, quantos centímetros tem um arco de 2,7 radianos em uma circunferência de raio 5 centímetros? Ó, veja bem que 2,7 radianos é 2,7. O que é radiano? Não é a medida de um raio? Vezes o raio, 5 centímetros. Certo? Isso vai dar quanto? 5 vezes 7, 35. 5 vezes 7, 35. Vão 3. 5 vezes 2, 10 e 3, 13. 13 centímetros e meio. Mede esse arco. Então o arco de 2,7 radianos é 2,7 vezes a medida do raio. Ele mede 13 centímetros e meio nesta circunferência de raio 5. E quantos graus? Né?
2,7 radianos, 2,7 radianos, você pode fazer o quê? Multiplicar o 2,7 por quantos graus? Está lembrado? O radiano em graus é aproximadamente 57 graus. 2,7 vezes 57, certo? Vamos fazer essa continha? 57 já está aqui. Vou multiplicar por 2,7. 7 vezes 7, 49. Vão 4. 7 vezes 5, 35. Mais 4, 39. 2 vezes 7, 14. Vai 1. 2 vezes 5, 10. Mais 1, 11. Agora vamos somar. 9. 9, 4, 13. Vai 1. 3 e 1, 4 e 1, 5. 1. Isso deu o quê? Uma casa decimal. Conta uma casa decimal aqui embaixo. Uma, conta uma, da direita para a esquerda. Isso aí deu o quê? Deu aproximadamente 153 graus, 9, certo? Isso aí é 153,9 graus. Podemos fazer ainda algumas continhas. O que é 0,9 de 1 grau? Que são 153 graus e 9 décimos de grau. 1 grau não são 60 minutos? Então veja bem, 9 décimos vezes 60 minutos. 9 vezes 6, 54. Isso deu o quê? Deu 54 minutos. Então o ângulo é de 153 graus, 153 graus e 54 minutos. É aquele arco medido em graus, certo? Então, numa circunferência de raio 5 centímetros, um arco de 2,7 radianos, vai medir em centímetros 13 centímetros e meio, e em graus eu vou multiplicar a quantidade de radianos por 57 graus aproximadamente, viu? Então, esse valor é um valor aproximado, tá? 153 graus e 54 minutos. Observou bem? 9 décimos de grau. 9 décimos, 1 grau são 60 minutos. 9 décimos vezes 60 minutos. Ora, 6 vezes 9, 54. Por que deu 54 minutos? Olha, aqui não é 9 décimos, não é menor que 1. Se eu multiplico um número por um menor que 1, o número diminui. 6 vezes 9, 54. Correto? Não é isso? Um outro problema está aqui, ó. Eu já escrevi para adiantar a aula, né? Para não demorar. Tá certo, pessoal? Está aqui um terceiro problema, um terceiro exercício, que diz assim: uma pessoa, eu estou aqui com 1 minuto e poucos segundos, vamos ler e interpretar. Se não der tempo de fazer, eu continuo na próxima aula, você faz aí, depois a gente confere. Uma pessoa andou 500 metros sobre uma pista circular de 110 metros de raio. Que ângulo central essa pessoa descreveu nessa caminhada? Eu quero o ângulo em radianos e em graus. Tá certo? A pessoa andou 500 metros sobre uma pista circular de 110 metros de raio. Não é? Então, o que você vai ter que fazer? Você vai ter que ver esses 500 metros corresponde a quanto da circunferência. Como você tem o raio, calcule o comprimento da circunferência. Tá certo? Pessoal, então até a próxima aula de trigonometria e obrigado.